Olá, aqui é Leo Machado, Deus abençoe a todos. Eu escrevi o livro Graça, o Estereótipo de Cristo alguns anos atrás e agora resolvi produzir ele em podcast para vocês. Já fizemos 2 vídeos, um vídeo com a introdução e um vídeo com o primeiro capítulo. E nesse vídeo nós vamos gravar então o segundo capítulo do livro, que é o capítulo Um Amor Não Correspondido, a infidelidade de Israel. Nesse capítulo eu faço um contexto dentro da historicidade de Israel. Nos acompanhe, continue conosco, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para ser informado sempre que postarmos novos vídeos. Você que já é inscrito, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, divulgue nas suas redes sociais e você estará ajudando a divulgar o nosso trabalho. Ok, então vamos à gravação do segundo capítulo do livro Graça, o Estereótipo de Cristo. Livro que eu escrevi há alguns anos atrás e agora estou compartilhando com vocês através de podcast. No livro do profeta Oséias, no capítulo 9 e no versículo 10, diz assim a Bíblia Sagrada: Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Imagine um esposo fiel, sonhador, cheio de planos para realizar com sua esposa junto da família. Vamos imaginar que este homem seja Bill, um nome imaginário. Bill era um esposo que sonhou com um lar perfeito, uma esposa maravilhosa e uma família promissora. Era o tipo de marido que era capaz de enfrentar as maiores dificuldades para prover o bem-estar da esposa e da família. Porém, um dia percebe que todo o seu esforço jamais fora correspondido e a recíproca não era verdadeira quando se tratava de sua esposa. Imagine a decepção deste homem sonhador. Embora o cenário acima seja fictício, porém a realidade não. Esta cena aconteceu entre Deus e sua amada Israel. Deus havia sonhado com uma Israel somente sua, longe dos ídolos e pecados imorais, que dedicasse seu amor somente a Ele e que servisse de exemplo para os demais povos. Porém, grande foi sua decepção. Foi um amor não correspondido. Israel não correspondeu ao propósito que Deus tinha para a sua nação. Israel havia sido escolhida para ser o protótipo de um projeto voltado à restauração daqueles que haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus, porém sempre fracassavam em sua missão. Que frustração! Deus elegeu Israel como nação escolhida, levantou um homem e capacitou de todas as ciências da época, fez dele um líder e o colocou à frente do povo para conduzi-lo na conquista de uma pátria. Deu-lhes uma carta constitucional, apoio logístico e institucional, proveu alimento e água no deserto, fez deles um grande exército e se colocou diante deles na condição de general. Mas nada disso foi o suficiente para que eles se rendessem aos cuidados de Jeová. Os resultados foram caminhos longos no deserto, batalhas mal concluídas, reino dividido e, por fim, a perca de sua própria pátria tão sonhada. O Salmo 137 retrata em forma de cântico triste
o reflexo das consequências sofridas pelo povo judeu no cativeiro da Babilônia. O autor deste salmo descreve através de uma linguagem melancólica a realidade escondida nos recônditos da alma do povo judeu. Eles haviam conquistado sua liberdade, tiveram o privilégio de viver como nação, mas agora tudo não passava de saudade de um tempo que se foi. O som de suas harpas parecia por demais desafinado ecoá-los em terras estrangeiras, principalmente quando a plateia assistente eram aqueles que os subjugavam. Oh, quanta saudade! E como nas palavras do próprio salmista, se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Salmos 137, versículos 5 a 6. Deus não queria isso para o seu povo e insistiu usando seus profetas, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, advertindo para as possíveis tragédias. Porém, a imagem de Baal, os encantos de Jezabel, a profanação do que Deus havia estabelecido como sagrado, prevaleceu, tornando o povo de Israel refém de seu próprio destino. E aqui eu uso um cenário para exemplificar e coloco como um amor sofredor. Oséias capítulo 2 e 8 diz: Ora, ela não reconhece que fui eu o que lhe dei o grão e o vinho e o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Voltando ao cenário israelita no Antigo Testamento, vamos ver Deus fazendo uso de metodologias até um pouco fortes e de alguma maneira nada convencional, tornando-se um desafio tanto para os profetas, que eram seus interlocutores, como também para o povo que via suas fraquezas espirituais sendo expostas através de cenas que causavam vergonha para o povo de Israel, mas que eram, na verdade, o estereótipo de sua tão elegante hipocrisia. Um dos clássicos momentos que retrataram tal situação foi a forma como Deus determinou ao profeta Oséias para se dirigir à nação de Israel. Em um de seus momentos mais críticos, onde o povo havia virado as costas para Deus, entregando-se à prática da idolatria em todas as suas formas de paganismo e em um adultério espiritual. Israel vivia uma situação difícil porque se gabava ter melhor reputação moral que as demais nações à sua volta, porém incorreu nos mesmos erros que os povos pagãos tinham como hábitos, transformando assim suas atitudes em um verdadeiro legalismo barato. Em meio a tudo isto, Deus chama o profeta Oséias e pede para ele tomar uma mulher de comportamento moral duvidoso como esposa e ter filhos com ela. A partir daí, o comportamento de Gomer, a esposa imoral de Oséias, passa a servir de parábola para demonstrar a real situação espiritual do povo de Israel. Tarefa difícil passou a ser a de Oséias, pois teria que conviver com uma mulher adúltera, e como um bom israelita, Oséias sabia que para o seu povo isto era uma ofensa moral e a pior humilhação que um homem podia sofrer. Porém, na condição de profeta e servo de Deus fiel, precisava cumprir a sua missão. Assim como Gomer, a esposa infiel de Oséias, a nação israelita estava também mantendo um comportamento de reputação duvidosa
e infidelidade diante de Deus em um frequente estado de prostituição espiritual. Nada era mais abominável para Deus do que ver a sua amada Israel lhe traindo, desprezando o pacto entre eles de um relacionamento monoteísta, tendo Jeová como único Deus, para se voltar a todo tipo de idolatria, trocando o culto sagrado por uma liturgia profana que ofendia a santidade de Deus. Porém, o amor de Jeová por sua amada Israel era tão grande que ele preferiu ignorar todos os seus atos e aceitá-la de volta, desde que ela caísse em si e percebesse o quão profundo era o abismo imoral para o qual tinha descido. Mais uma vez, este momento é representado na vida da esposa do profeta Oséias, que depois de muitos momentos de infidelidade, resolve abandonar seu marido e se entregar por completo aos prazeres da prostituição. Só que, como todo pecado tem suas consequências, seu sabor no final se transforma em fel. Gomer, após seus momentos de prazer, terminou sendo vendida como uma escrava, transformando seu mundo em um verdadeiro abismo infernal. Este não era o desejo de Oséias. O esposo que muito lhe amava é que Gomer nunca soube dar valor. O sofrimento e desprezo agora vivido por Gomer era o fruto de uma vida dissoluta carregada sob o fardo do pecado e que agora refletia a realidade de uma ilusão que no início se apresentou como a mais bela das fantasias, mas que seu final foi uma triste e desprezível realidade, transformando seus aparentes momentos de alegria em um sentimento de desprezo e cumplicidade. Esta seria a triste consequência destinada a Israel por sua irreverência a Jeová, pois em aproximadamente 3 décadas depois, no ano 721 a.C., seriam varridos do mapa como o reino do norte e levados como escravos pelo rei da Síria. Enquanto isto, a cada passo de Oséias nas ruas de Samaria, um gesto de desprezo e humilhação refletia no olhar de seus conterrâneos israelitas, no momento em que a hipocrisia, a soberba, o legalismo representavam como que num teatro uma de suas mais bem ensaiadas peças teatral, transformando um honrado servo de Deus em motivo de zombaria por causa dos pecados que eles próprios, o povo de Israel, praticavam, tornando-se abomináveis diante de Deus. Porém, em meio a toda humilhação e sofrimento, Deus ordena ao profeta Oséias que vá e resgate de volta sua mulher. Mesmo que para isto tivesse que pagar 15 peças de pratas e 1 homer e meio de cevada, mas que a retirasse daquele abismo de sofrimento e o recebesse de volta como esposa, devolvendo a ela a dignidade através do perdão. Através do coração de Oséias, os sentimentos de Deus eram demonstrados pelo sofrimento que sua amada Israel estava lhe causando. E esta era a maneira que Deus havia escolhido para demonstrar a Israel todo o seu amor e como estava disposto a reconciliá-los de volta consigo. Isto que é amor. Olha que diz Oséias 2, 14 a 16. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Arcor por porta de esperança. E ali responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido,
e não me chamará mais meu Baal. Nada mais sublime e maravilhoso é do que saber que mesmo apesar de todas as nossas injustiças e ingratidão com Deus, Ele ainda nos perdoa e nos aceita, dando-nos uma nova oportunidade. Porém, para isso é necessário reconhecermos nossa verdadeira condição de pecador, despindo-nos de todas as nossas vaidades e renunciando nossas aventuras para jogar-nos nos braços de Cristo e deixar que Ele cuide de nós. Só assim poderemos descobrir o verdadeiro significado do que é desfrutar um relacionamento de amor com Deus, compartilhando com Ele nossas dores e sofrimentos, nossas lutas e vitórias, nossos sonhos e realizações, descobrindo um novo horizonte que nos dará um novo sentido à vida. Este era o sonho de Deus para Israel. Esta era a oportunidade que Deus estava dando à sua nação. Mesmo com todas as suas aventuras pecaminosas, Deus estava disposto a atraí-los de volta para si, curando as feridas causadas pelo pecado e reconquistando Israel. Vai chegar o dia em que esta promessa vai se cumprir em toda a sua essência, quando Israel será atraída para Cristo e eles vão reconhecer aquele a quem transpassaram, conforme diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Enquanto isto, nós que vivemos o período da graça, podemos desfrutar desta magnitude, que é poder se esconder em seus braços e sentir o seu toque suave que nos leva a uma nova dimensão de vida. Oséias representa em sua trajetória uma demonstração do amor incondicional de Deus com o seu povo. Na dispensação da lei, Deus usou Oséias apenas como uma parábola, mas na dispensação da graça, Deus usou seu Filho Jesus Cristo não apenas com 15 peças de prata e um homer em meio de cevada, mas com seu precioso sangue vertido na cruz, resgatando-nos de volta para si. E como Paulo diz em Colossenses capítulo 2 e 14, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Graça. Esta é a verdade que transcende a toda sabedoria humana. Vai além de conceitos que o homem possa criar e supera qualquer senso de justiça ou formalidade que um homem possa ter. É uma atitude, um gesto, uma reação divina, um favor jamais merecido, mas que pela sua infinita misericórdia, Deus, numa atitude de magnífica justiça, somente a Ele atribuída, concede a nós a oportunidade de remissão num momento sublime onde o amor de Deus transforma um pobre e condenado pecador em um santo e considerado filho da sua luz, numa fração de segundos que vai além do que os olhos possam ver. E, encerrando este capítulo, vamos citar Oséias capítulo 6, versículos 1 ao 3, que diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e nos-la atará. Depois de 2 dias nos ressuscitará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele.
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. É isso aí, então, esse é o segundo capítulo do livro Graça, o Estereótipo de Cristo, livro que eu escrevi alguns anos atrás e agora estou produzindo um podcast para vocês. Continue nos acompanhando, no próximo vídeo teremos o terceiro capítulo. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para ser informado sempre que postarmos novos vídeos, ok? Se você já é inscrito, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, nos ajude na divulgação do nosso trabalho. Ok? Um abraço a todos, Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo com mais um capítulo de Graça, o Estereótipo de Cristo. Tchau.